Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, dia 20 de dezembro, quarta-feira, está em Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Israel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Meus irmãos, nós estamos na semana que antecede o Natal. Próximo final de semana já estaremos celebrando a grande solenidade do Natal do Senhor. E nesses dias que antecedem o Natal, nessa semana, nós estamos acompanhando passagens bíblicas, especialmente do Evangelho, que mostram acontecimentos próximos do nascimento de Cristo. Então, a gente já percebeu isso desde segunda-feira, falando sobre João Batista, falando sobre tudo o que envolveu ali o nascimento de João Batista e também que foi próximo da concepção de Jesus. E hoje, particularmente, isso vai continuar nos próximos dias também, e hoje, particularmente, na quarta-feira, nós estamos diante do Evangelho da Anunciação, que de fato convém muito nós meditarmos sobre a Anunciação nesses dias que antecedem o Natal de forma próxima. Por que é importante isso? A Igreja nos ensina que o Natal é uma kenosis, ou seja, é um despojamento, é um esvaziamento de Cristo. O Natal é, portanto, uma kenosis, a kenosis de Cristo, que é a sua encarnação. Ele mesmo sendo de condição divina, como diz a carta aos Filipenses, não se apegou a ser igual a Deus, mas se esvaziou, é a kenosis, e assumiu a nossa condição humana. Ele, o Verbo divino, se fez carne e habitou entre nós. Então ele se esvaziou, ele se despojou, como a gente diz no Lumen, ele desceu para vir ao encontro da humanidade. E a Igreja nos ensina também que a kenosis de Jesus é antecipada pela kenosis da Virgem Maria. Por quê? Porque e isso Deus quis na sua divina providência, que antes de que Jesus fosse concebido, houvesse a kenosis, ou seja, o sim, o despojamento, o esvaziamento, a entrega total de uma jovem, que seria mãe de Deus, porque nela, no seu ventre, seria gerada a humanidade de Cristo, nosso Senhor, Deus e homem. E hoje, nesse dia 20, antes do Natal, nós contemplamos exatamente a kenosis de Nossa Senhora.
ela, diante daquele anúncio, disse o seu fiat, ou seja, o seu faça-se em mim segundo a tua palavra. E ali a história humana foi completamente alterada. A partir do sim daquela jovem, novinha, pobre, de uma cidade muito pequena, inclusive para os parâmetros da época, a partir daquele sim, toda a história humana foi alterada. Eu, contemplando esse evangelho, não tive como não lembrar de quando eu pude visitar lá em Nazaré o local da Anunciação. Nazaré era a cidadezinha onde José e Maria moravam. Depois eles tiveram, por conta da perseguição de Herodes, que ir fugir um tempo para o Egito, e nesse caminho Jesus acabou nascendo em Belém. Porém, Nossa Senhora e São José moravam lá e Jesus foi criado em Nazaré. E lá em Nazaré ficava a casinha de Nossa Senhora. E essa casinha, hoje em dia, as ruínas dela ficam numa basílica grande chamada Basílica da Anunciação. E alguns anos atrás eu tive a oportunidade de estar lá. E para mim foi muito marcante. Foi muito parecido com a experiência que eu tive em Assis. Realmente uma experiência muito forte. E ali eu lembro que eu fiquei muito tocado. Lá eu me ajoelhei, lá no local da Anunciação, ou seja, onde o Verbo entrou no seio de Nossa Senhora. Ali onde Nossa Senhora disse o seu sim, o seu fiat. E eu lembro que naquele momento eu rezava meditando assim: meu Deus, nesse lugar tão pobre, porque você vê pelas ruínas que era um lugar muito pequenininho, uma casinha muito pequenininha. Nesse lugar tão pobre, Deus foi amado como nunca antes. Em toda a história humana, ele havia sido amado antes. Diante do sim daquela menininha virgem, concebida sem pecado, naquela voz, naquele coração, naquele ventre, naquele dia, Nosso Senhor foi imensamente amado. Ele nasceu numa estrebaria, numa manjedoura. Manjedoura é o lugar onde os animais comem. Ele nasceu ali. Mas mesmo naquela pobreza, mesmo naquela miséria, Deus quis nascer sendo muito amado por uma mãe, para mostrar que a divina providência é assim. A vontade de Deus é que as criancinhas nasçam muito amadas pelos seus pais. E ela amou o seu filho, que era o Verbo divino feito homem. Aquele que iria ter uma kenosis radical pela humanidade. Uma kenosis que começava com a sua encarnação, mas que iria chegar à plenitude na sua Páscoa, ou seja, na sua paixão, morte e ressurreição, onde ele se ofertou por inteiro. Mas Deus quis que toda essa kenosis, que toda essa oferta, essa entrega de Jesus fosse antecedida, tivesse as portas abertas pela kenosis daquela menina, que viria a ser mãe de Deus e que viria a ser, por vontade do crucificado, nossa mãe. Naquele lugar pobre, naquele coração bem-aventurado, exatamente por isso pobre, Deus se fez homem. Hoje nós contemplamos a Virgem Maria. E como não louvar imensamente a Deus, porque ela existiu. Porque Jesus no Natal, mais uma vez, vem nos visitar. Se apresenta, se aproxima. E nós sabemos que nós somos muito pecadores, que nós somos muito limitados.
E que por mais que esse advento tenha sido bem vivido, mas nós vamos abrir as portas do nosso coração para Jesus nesse Natal com um coração ainda imperfeito, ainda com desordens. Como não louvar a Deus pela Virgem Maria, porque aquele coração fez o que o nosso não consegue. Amou a Deus como ele merece ser amado. Deu-se a Deus como Deus merece ser exaltado. Não, ela não é uma entre outras. Nela se realiza em plenitude a vocação que deveria ser de toda a humanidade. Mas nós, marcados pelo pecado, pela limitação, pelas nossas misérias, não conseguimos. Mas podemos louvar, agradecer à Virgem Maria, porque nela Deus foi amado, como nós não conseguimos amar. Nós contemplamos a Virgem Maria cheios de louvor a Deus, pedindo a ela que venha purificar o nosso coração. Esse coração indigno, mas esse coração que pode ser melhor para Deus. Que ela venha nos ajudar mais ainda a trocar o coração com o nosso, para que neste Natal Jesus seja recebido na nossa alma, dentro do coração de Maria. Se o nosso coração é miserável, que Jesus possa ser recebido aqui no coração dela, nossa mãe, que sabe amá-lo como ele merece ser amado. Um coração imaculado, portanto, uma casa digna para acolher nosso Senhor. Por fim, o Evangelho de hoje, nos fazendo contemplar a Virgem Maria, nos faz contemplar uma outra realidade. Se nós temos acesso ao Cristo, tivemos acesso ao Cristo a partir da kenosis dela, quantos, apesar da nossa indignidade, não terão acesso a Cristo através da nossa kenosis? Ela disse o seu fiat, o seu faça-se. E nós, quando teremos a ousadia e a coragem, verdadeiramente, plenamente, de dizer o nosso fiat, o nosso faça-se? É a nossa kenosis, é o nosso sim. Não só para nós, mas para que outros tenham acesso ao verbo da vida. Que Deus, na sua providência, quer apresentar para os outros, muitas vezes através de nós. Que essa vontade de Deus não esbarre na nossa indiferença, no nosso egoísmo, no nosso fechamento. Pelo contrário, que essa vontade de Deus, que quer chegar aos outros por meio de nós, nos encontre pobres, para que Deus seja tudo em nós e para que o sim de Nossa Senhora seja atualizado no nosso próprio sim nesse Natal. Que ela, Mãe de Deus, nossa Mãe, na proximidade do Natal, interceda por nós e nos ajude a vivê-lo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.